e domésticas Domplex. Elvas, cidade-quartel. Os espanhóis desta fronteira tiveram durante muito tempo pavor das aguerridas gentes de Elvas. Segundo a Unesco, Elvas é o maior sistema de fortificações abaluartadas do mundo. Mas é muito mais do que isso. É a expressão mais exuberante do desejo português de autonomia face aos espanhóis. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Começamos esta visita guiada aqui no Forte de Santa Luzia, a primeira construção deste sistema de fortificações que distingue a cidade de Elvas. E, além disso, é por si só uma peça extraordinária. Sim, de facto foi a primeira obra exterior a ser concluída. Quer a cintura abaluartada de Elvas, quer o forte, foram iniciados ao mesmo tempo. E porquê? Porque de nada valia ter transformado aquela obsoleta, enorme, mas obsoleta fortificação medieval que Elvas tinha, se este monte não fosse ocupado por uma fortificação amiga, não é? Porque se o inimigo tomasse este padrasto, chamam-se padrastos, às elevações próximas das praças, das quais o inimigo pode bombardear, digamos assim, não só bombardear, mas também disparar peças de artilharia para derrubar os muros, tinha que ser de facto, aqui também construído este forte. Portanto, só para sublinhar, todas as fortificações à volta da cidade de Elvas fazem parte dessa lógica de defesa e a todas essas elevações se chamam padrastos. Padrastos, exatamente. É um nome engraçado. É um nome engraçado. Por exemplo, o Forte da Graça não foi construído logo no século XVII, porque, na altura, uma peça de artilharia colocada no monte de Nossa Senhora da Graça não ofendia... Não alcançava. Para utilizar a expressão que era ao tempo muito comum, não ofendia a cidade, não é? Aliás, o Manuel de Azevedo Fortes, um engenheiro-mor português, autor de um tratado, um engenheiro português, dizia que esta arquitetura tem que se regular pela ofensa. Ou seja, há aqui um diálogo, não é, entre o ataque e a defesa. E com a capacidade tecnológica a cada momento, é evidente, exatamente, não é? Exatamente. Portanto, o alcance da artilharia, não é? A capacidade de alcance da artilharia, não é? Pois, se na altura apenas a cidade foi fortificada e este monte que fica a cerca de 450 metros, à medida que o tempo foi passando, quando chegamos às invasões francesas, o Wellington já teve necessidade de fazer vários fortins mais longe ainda da cidade, para que todo este campo entrincheirado pudesse responder ao inimigo. Exatamente. E independentemente desse aspecto, que é central, é a primeira, meados do século XVII, a primeira fortificação deste complexo
a ser concluída, mas para além disso é ela própria uma peça muito singular, esta fortaleza, este Forte de Santa Luzia. Porquê é que tem este aspecto, tantas arestas, tantos bicos? É tão esquinada esta arquitetura? Exatamente, tem uma geometria muito rigorosa, porque a potência da artilharia a partir do século XVI já era de tal ordem que os muros medievais perpendiculares ao chão não resistiam ao impacto, à energia dessas balas. Então, esta arquitetura abaluartada tem por base um reparo de terreno que está por detrás destas muralhas. Estas muralhas, digamos que são uma camisa que vestem um volume de terra que existe para absorver a energia do impacto da artilharia. E, portanto, é esquinada, como disse, muito angulosa, tem esta escarpa exatamente para não permitir, para retirar a força, a energia à artilharia. E estes fossos, ao contrário do que a mitologia muitas vezes veicula, não tinham água. Não tinham água onde ela não existia, não é? Na Holanda... Ou seja, mas não eram construídos com o objetivo de encher de água. Não, são um obstáculo. E esta construção foi, à época, objeto de grande polémica. Foi muito polémica, delas estiveram encarregados vários engenheiros de nacionalidades diferentes, até que, em 1643, teve que se dar autoridade a Cosmander e a Jean Gillot para traçarem definitivamente o projeto e o implementarem. Ou seja, um holandês e um francês. Um francês, Jean Gillot, tinha ascendência francesa, mas era filho de huguenotes protestantes que estavam na Holanda. Aliás, o próprio Jean Gillot foi aluno do René Descartes na Universidade de Leiden e era considerado o seu aluno predileto. E, portanto, apesar de ser francês, tinha também a escola holandesa de fortificação e ele e Cosmander, que era um jesuíta holandês, foram os dois os responsáveis pelo traço definitivo deste forte, cuja singularidade, tentando abreviar, porque são questões muito complexas, a geometria destes baluartes antecipa aquilo que um militar francês de nome Pagan e um engenheiro célebre que toda a gente conhece, Vauban, Sébastien Leprest, Marquis de Vauban, antecipa aquilo que eles vão, as suas propostas, os seus métodos de fortificação. O que se passa é que, muitos anos depois, quando particularmente Vauban produz um tipo de fortaleza cujo modelo acaba por ser disseminado, mais tarde as pessoas vão dizer, quem não sabe, o Forte de Santa Luzia parece os fortes do Vauban. Não, os fortes do Vauban é que parecem os fortes, parecem o Forte de Santa Luzia. Pois, é claro que os três métodos, os três sistemas de Vauban não se resumem apenas à geometria das frentes, mas os ângulos que as faces e os flancos e as cortinas fazem entre si tinha tudo a ver com a defesa do fosso, com a defesa do caminho coberto. E é essa geometria que é pela primeira vez implementada aqui no Forte de Santa Luzia, que antecipa aquilo que Pagan publica no seu tratado em 1645 e as obras do Vauban em Lille e em Arras, que já são datadas de 1668. Aliás, o professor, aprendi consigo, Domingos Busto, dizia-me, Vauban tinha 10 anos quando Cosmander estava aqui a construir o Forte de Santa Luzia. Portanto, Vauban nasceu a seu dono. Exato. Vauban nasceu a 33, o projeto deste forte é de 1643, portanto, aquilo que a posterior se diz que as fortificações de Elvas ou Forte de Santa Luzia são fortificações Vauban, pois é um enorme erro. Erro em que incorreram os próprios governadores militares de Elvas. Nós podemos ler em relatórios do século XIX o governador militar a dizer que o Forte de Santa Luzia é um forte que utiliza o primeiro método de Vauban. O governador militar. Vauban tinha 10 anos quando Cosmander resolveu construir com esta singularidade. A história tem dessas coisas e dessas injustiças, porque o Vauban ficou, enfim, celebérrimo através dos séculos. E com razão. E com razão, foi tudo bem, mas Cosmander foi, de facto, e Villiers, foram dois geniais engenheiros e hoje diríamos arquitetos. Vamos até lá acima ver o retrato de Cosmander. Vamos.
Aqui está ele, o grande Cosmander. Era membro da Companhia de Jesus, foi professor de matemática na Universidade de Lovaina e escreveu um tratado de matemática. A matemática tinha geralmente também capítulos sobre fortificações. Aliás, qualquer tratado de fortificações tem sempre uma parte quase preambular de geometria, de trigonometria. E é um tratado de 1640, exatamente, a data em que se dá a aclamação de Dom João IV, e vem para Portugal... Em que Portugal reconquista a sua independência. Exatamente. E vem para Portugal em 1641, supostamente para apanhar o barco para a Índia. Fica... onde iria ser missionário. Onde já estavam os jesuítas também, nessa altura. Fica alojado no Colégio de Santo Antão, em Lisboa, dá aulas de matemática, interessa Dom João IV e o filho, Dom Teodósio, pela arquitetura militar, e é contratado, digamos, para fazer uma inspeção às nossas fortificações, sendo que em 1643 já aqui estava em Elvas para dar começo a um ritmo certo e bem definido às fortificações de Elvas, porque até essa altura comentários publicados de 1644 diziam que aqui se vivia num caos indigesto, que havia grande indefinição, que se gastava dinheiro inutilmente e que havia necessidade de engenheiros peritos. Isto são palavras coevas. Portanto, as várias tentativas de tornarem Elvas, à época, século XVII, a seguir à restauração, uma fortaleza competente, tinham falhado. Sim, tinham falhado, até porque eu imagino a atrapalhação, a partir de dezembro de 1640, tendo o maior exército do mundo, aqui europeu, por perto, os espanhóis, tentar resolver os problemas que aqui existiam na principal entrada natural em território português. Não nos podemos esquecer que o Duque de Alba, quando conquistou Lisboa, entrou por aqui, foi até Setúbal, em Setúbal tomou o barco para Cascais, para ficar na margem norte, e tomou Lisboa. E, portanto, a grande preocupação era fechar esta entrada natural. Depois do trauma de 1580, obviamente, portanto, da perda de independência. Exatamente, estarmos sob o jugo espanhol durante... E, portanto, havia que fechar esta entrada e por isso é que se chama a Elva Chave do Reino. Porque quem abrisse esta entrada tinha depois um caminho fácil até Lisboa. Basicamente, Cosmander desvia-se da sua rota, da rota que tinha inicialmente desenhado para si, ser missionário na Índia, onde São Francisco Xavier já tinha estado, para vir para... trabalhar aqui para o Alentejo, sobretudo para o Alentejo. Pôr ordem nisto. Pôr ordem nisto. Pôr ordem neste caos. Que era a expressão que se usava, não é? Exato. Pôr ordem neste caos. De facto, ele trabalha de 1643 até 1647, quando é capturado pelos espanhóis, levado para a Espanha e começa a trabalhar do lado contrário. Passou-se para o inimigo e vem a morrer em 1648, quando atacava Olivença. Estava a tentar rebentar com uma porta de Olivença, com um petardo, e foi atingido por um soldado olivantino, um soldado português, morre, portanto, em 1648. Era um xadrez político muito complicado à época, muito complexo e intenso. Eles passavam a vida a trocar de lado, muitas vezes, sim, não é? Exatamente. E então os técnicos eram super requisitados, não é? Sim. Os técnicos de engenharia militar, de arquitetura militar, eram muito apetecíveis. Claro, e sobretudo no caso dos italianos, dos engenheiros italianos, a Itália nessa altura exportava engenheiros como nós hoje exportamos jogadores de futebol. Isto porque a grande revolução militar acontece sobretudo em Itália. Itália não estava unificada e, portanto, as potências europeias, nomeadamente os espanhóis e os franceses, digladiavam-se na conquista de territórios daquela bota do Mediterrâneo, e a partir da invasão de Carlos VIII de França, que com um trem de artilharia começa a não ter oposição e que leva o Maquiavel na arte da guerra a dizer que houve grande estupefacção
perdas miraculosas, fugas súbitas. Ou seja, foi o caos em Itália quando a artilharia entrou em força pelos franceses e começou a derrubar os velhos muros medievais. A arquitetura tinha que se alterar para resistir à nova artilharia e então essa revolução na arquitetura militar acontece em Itália, exporta-se para a Holanda para a Guerra dos 80 anos, também para a Ilha de Malta, onde os hospitalários, que depois passaram a ser Ordem de Malta, fortificaram La Valetta. E por toda a Europa havia engenheiros militares italianos. Então, se de facto houvesse multiplicação de fortalezas, de fortes, de sistemas fortificados por toda a Europa, porquê é que Elvas, a cidade-quartel de Elvas, e concretamente este forte, tem este lugar excepcional na história da arquitetura militar? É óbvio que o primeiro método de fortificação holandesa foi implementado em inúmeras fortificações, mas sofreram posteriormente grandes transformações. E no caso de Elvas, conservou-se essa arquitetura. Daí dizermos que, neste momento, a cintura abaluartada da cidade de Elvas é um dos melhores exemplos desse primitivo método de fortificar. Portanto, desta tipologia terrestre é o que chegou em melhor estado aos nossos dias. Sim. E devido também à sua grandiosidade, ao seu estado de conservação, à sua autenticidade, tudo isso faz a grandiosidade, não é apenas uma questão de extensão. Bom, aquilo que é visível à superfície do Forte de Santa Luzia e da cidade baluartada de Elvas é extraordinário, mas há subterrâneos aqui completamente desconcertantes. Vamos até às galerias? Vamos. Construção fabulosa, Domingos Buxo. Para que é que isto servia? Uma fortificação só é tomada se a infantaria inimiga entrar dentro dela. Para isso acontecer, tem que haver uma brecha nas muralhas. Essa brecha era feita de duas maneiras. Ou através dos canhões das forças que sitiavam a fortificação, e os chamados canhões de bater. Bater com quê? Com aquelas bolas de ferro, as balas dos canhões, que batiam nas paredes e descamisavam a fortificação. Ou então, através da minagem, dos trabalhos de sapa. Portanto, os mineiros do exército que estava a sitiar a fortificação faziam túneis, faziam minas por baixo do solo e iam colocar cargas nos baluartes da fortificação para os fazer voar. Explodir. Explodir. O termo voar era utilizado ao tempo. E, portanto, quando se conseguiam fazer essa brecha, a infantaria fazia um assalto e entrava por ela. É claro que os de dentro já sabiam qual era a tática do inimigo, dos de fora. E então faziam galerias subterrâneas para escutar onde vinham os mineiros inimigos para os irem interceptar e impedir... Portanto, uma guerra subterrânea. Uma guerra subterrânea. Por isso é que se diz minas e contra-minas. Portanto, os mineiros inimigos faziam as minas. Quem estava a defender o forte fazia contra-minas para lhes sair ao caminho. Que é isso? É essa a explicação, porque a guarnição em pé de guerra deste forte, cerca de 600 homens, 50 deles eram mineiros, exatamente para este trabalho de verdadeira construção civil. A guerra, nesta altura, é muito técnica e por isso é que era dirigida por engenheiros.
Domingos Buxo, já dentro da cidade de Elvas, destas muralhas baluartadas de Elvas, com o Forte de Santa Luzia, onde estivemos ao fundo, de facto são muitos os locais de interesse nesta cidade, o embaraço é o da escolha. Desde logo, este espantoso aqueduto, são cerca de 8 km de aqueduto, não é? É incrível. Sim, desde a nascente mais importante, a nascente da Amoreira, por isso é que se chama Aqueduto da Amoreira, são 7.500 e qualquer coisa metros até à Fonte da Misericórdia. Agora já não está no Largo da Misericórdia, mas até à fonte chamada da Misericórdia são 7.500 e tal metros. De todos estes quilómetros, alguns são subterrâneos. Também subterrâneos. 1.300 e não sei quantos metros subterrâneos que chegam a atingir 6 metros de profundidade. E isto porquê? Porque desde a nascente até à cisterna, que está aqui à minha mão direita, a inclinação, aquilo que os engenheiros hidráulicos chamam a rasante do canal, portanto a caleira que traz a água tem que vir pelo seu próprio pé. Não há estações elevatórias. E, portanto, a grande dificuldade em construir um aqueduto como o que aqui temos é, de facto, fazer um levantamento topográfico sem os instrumentos que hoje temos, para que essa inclinação seja tal que a água chegue ao ponto que nós queremos sem qualquer necessidade de se elevar. Este aqueduto começou a ser construído no princípio do século XVI. Os sítios estratégicos são incompatíveis com a existência de nascentes. Sabemos que foi sempre uma preocupação, ainda no século XIX, os militares faziam o levantamento exaustivo dos poços e cisternas que havia dentro da cidade. 106. Fantástico. Cisternas e poços. E, portanto, este problema do abastecimento de água era um problema logístico importante também a nível militar. E por causa dos cercos, evidentemente. Por causa dos cercos. E então o aqueduto começa a ser construído no século XVI e só em 1622 é que a água começa a correr na Fonte da Misericórdia. Entretanto, vem a aclamação de Dom João IV, vem a Guerra da Restauração e havia necessidade de fazer uma enorme cisterna, porque se a água não fosse represada, não fosse depositada, armazenada numa cisterna, de nada valia ter o aqueduto, porque o inimigo cortava o abastecimento. Então já é Nicolau de Langres, que é o segundo engenheiro-mor português, outro francês, que constrói a cisterna, a grande cisterna, que tem 58 metros de comprimento por 5 e por 8 de altura. Uma obra monumental. Monumental. Os investimentos entre o século XVII e o século XIX, em tudo o que foram construções defensivas, fortes, edifícios ao serviço militar, dão conta desta urgência, desta necessidade absoluta de garantir a autonomia de Portugal e das muitas batalhas, lutas, escaramuças ao longo destes 2 séculos, começando com os espanhóis, evidentemente, e acabando com os franceses, das invasões francesas. Talvez o mais relevante seja a Batalha das Linhas de Elvas. Sim, e essa batalha só acontece em 1659, exatamente porque foi nesse ano que se submeteu a Catalunha. A Catalunha tinha-se colocado sob a proteção de Luís XIII e a Espanha tinha que fazer face a essa grande revolta muito séria da Catalunha e também à Guerra dos 80 anos, à revolta holandesa, e só depois se virou para Portugal. Deu-nos tempo para esta obra ciclópica que fizemos ao longo da fronteira. E, portanto, em 1659 acontece a grande batalha da Guerra da Restauração aqui em Elvas. Os exércitos espanhóis, comandados por Dom Luís de Haro, circundam, fazem o cerco à cidade, constroem 7 quartéis, isto em outubro de 1648. Entretanto vem a peste acaba por matar tantas pessoas como a própria guerra, e em novembro de 1648 o general André
de Albuquerque, fura o cerco e vai a Estremoz pedir auxílio. Esse auxílio só chega 2 meses depois, não é? O tempo é outro. Só chega 2 meses depois, um exército de socorro. Elvas tinha cerca de 11 mil soldados, o exército espanhol tinha 14 mil soldados de infantaria, 4 mil de cavalaria, e vem o exército de socorro, que chega aqui no dia 14 de janeiro de 1659, rompe o cerco na zona dos Mortais, as tropas portuguesas dentro da praça saem e o exército espanhol é desbaratado e coloca-se em fuga para Badajoz. Portanto, é uma batalha que dá uma credibilidade internacional a Portugal e, em consequência dela, foi possível depois a França enviar Schönberg e um grupo grande de oficiais franceses. Foi depois possível também Dom João IV casar a sua filha, Dona Catarina, com o rei inglês, Carlos II. Não levou só o chá, levou também Tanger, Bombaim e mais alguma coisa, mas depois forma-se um exército franco-luso-inglês que derrota o exército de Dom João da Áustria na Batalha do Ameixial, que foi decisiva na Guerra da Restauração. Era aqui que se fazia a economia da guerra, que Exatamente. se geriam os meios financeiros. Exatamente. E se calhar não só, do esforço de guerra. Também servia, no tempo das epidemias, para colocar aqui doentes. Nos altos nós temos a enfermaria dos soldados. Por cima destas abóbadas. Por cima destas abóbadas. E diga-se que o Hospital Militar, que foi criado, o Hospital Real, era assim que se chamava, em 1641 foi criado, chegou até 1976 como Hospital Militar. Isto é importante para se ter a noção, para se aquilatar do que é uma cidade-quartel. Na Idade Moderna assiste-se a uma crescente profissionalização das Forças Armadas, assiste-se à constituição de exércitos permanentes e esses exércitos permanentes necessitavam de edifícios onde as funções militares tivessem lugar. Ao contrário de outros países em que se construíam grandes fortes, grandes cidadelas, onde se construíam esses edifícios de função militar, Portugal não teve outro recurso senão transformar as suas cidades da raia em cidades de quartel. E é isso que temos em Elvas, com mais de 100 edifícios com função militar. De resto, exatamente, a cidade de quartel, é espantoso pensarmos que Elvas, para todos os efeitos, foi uma cidade militar até 2006. Até 2006. Portanto, em 2006 foi extinto o último regimento, o Regimento de Infantaria 8, sendo que esse regimento deu lugar ao Museu Militar de Elvas, que é um lugar de visita obrigatória.